Aleluia. Abre tua Bíblia aí em Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12 de Hebreus. Eu quero iniciar uma mensagem hoje, se Deus permitir ministrar ela os 2 domingos, hoje e domingo que vem, para que fique bem claro o assunto na nossa mente. A palavra de Deus, ela é norte. Deus usa para nos guiar, nos direcionar. Nós vamos trabalhar esses 3 versículos aqui. Hebreus 12, versículo 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Desde que nós iniciamos esse ministério, Deus colocou no nosso coração, especialmente no coração do Lucas na praia, que esse ministério ia se chamar Caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus. Queridos, não existe nada mais lindo na vida de um ser humano do que ele poder dizer: eu caminho com Jesus. Porque se você dizer assim: eu caminho com o prefeito, o presidente, é legal, tudo bem, mas isso é muito passageiro. Mas você dizer assim: eu caminho com Jesus. Essa é a ideia nossa como igreja, a gente poder dizer assim: nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos andando com Ele. E esse texto, ele me desafia muito, porque ele diz assim: portanto também nós, visto que temos o rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos desse peso, essas coisas a gente vai ver um pouco sobre isso. O versículo 2 é para olhar firmemente para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E em troca da alegria e tal e tal. A ênfase aqui é uma caminhada com Ele. Como que eu faço para caminhar com Jesus? O título dessa mensagem assim seria: tirando os embaraços para podermos caminhar com Jesus. Porque Jesus não para. Jesus está o tempo inteiro andando. Ele está o tempo inteiro indo e fazendo. Jesus nunca é estático. Andar com Jesus é dinâmico. Andar com Jesus é uma aventura todos os dias. Todos os dias são diferentes um do outro. Porque estar com Ele é desafiador. Mas a primeira coisa que Ele fala aqui nessa caminhada com Cristo, para a gente poder andar nesse caminho com Ele, eu tenho que me desembaraçar. Eu tenho que me desembaraçar. Vocês lembram, domingo passado até comentei aqui de Lázaro, na mensagem do domingo comentei um pouquinho de Lázaro. Lázaro, Jesus, para dizer para ele sair de lá daquela caverna que ele estava sepultado, primeiro ele diz assim: removam a pedra. Depois que remover a pedra, Jesus tirem as ataduras. E aí Jesus diz assim: agora Lázaro, vem para fora. Aí voltou o sopro de vida nele e ele saiu. Queridos, quando nós compreendemos isso, que o nosso trabalho é uma parceria com Jesus. Nosso trabalho, a nossa vida, viver é uma parceria com Cristo. Sozinho você não consegue. Mas com Ele você é mais do que vencedor. Amém. Com Ele você é mais do que vencedor. Amém. Então quando a gente entende isso, essa primeira coisa que ele diz: portanto também nós, visto que temos o rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, primeira coisa que eu tenho que fazer é me desembaraçar. Tirar os embaraços. Isso é minha decisão. Isso chama-se autorresponsabilidade. Isso chama-se inteligência. Inteligência é você usar a tua inteligência. Vou me desembaraçar disso aqui. Vou tirar esse embaraço para eu poder caminhar com Cristo. Eu quero caminhar com Ele. Já estou 40 anos, quero continuar caminhando com Ele até partir para a eternidade. Porque na eternidade, eu vou entrar primeiro para os 1000 anos, para reinar com Cristo. E depois eu tenho só a eternidade inteira para viver do lado dele. Só a eternidade inteira. Já pensou? Onde ele não vai ter doença,
onde não vai ter tristeza, onde não vai ter angústias, onde não vai ter ansiedade, onde nossos corpos serão transformados, certo? A nossa alma já foi totalmente transformada e nós vamos reinar para sempre com Ele. Amém? Amém. Mas nós podemos começar a desfrutar disso aqui na terra. Você não precisa esperar lá, você já pode desfrutar aqui. Por isso temos que andar no caminho. Mas esse caminho com Jesus tem duas características que a gente precisa compreender. Primeiro, que tem uma porta e ele é um caminho. A porta é o próprio Jesus. Quando ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, vai entrar, vai encontrar pasto e vai estar realizado. Agora, se você não entrar por ele, então o padrão não é uma religião. O padrão não é uma visão de igreja. O padrão não é um sistema de regras e leis que os homens às vezes estabelecem. O padrão é Cristo. Quando você entra por ele, ele é a porta. Ele é a porta. Mas ele também é o caminho. Ele também é o caminho. Então ele é a porta e ele também é o caminho. Mas ele também, além dele ser a porta e ele ser o caminho, ele também é a verdade. Então, a verdade não é uma letra, não é uma escritura em si. A verdade é uma pessoa, assim como graça não é uma doutrina, não é um seminário. Graça é uma pessoa, é Jesus. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você desfruta da graça. E isso não é uma questão assim de religião, não tem nada a ver com religião, tem a ver com um caminho. É você decidir, vou andar no caminho. Na medida que você vai andando no caminho, você vai pegando os hábitos do caminho, você vai pegando os hábitos do Senhor desse caminho. Você vai começando a viver algumas situações. E uma das coisas que você precisa nesse caminho é tirar alguns embaraços, porque imagine você num caminho. Eu já vi esse desenho em algum lugar. Alguém pegou uma carona com uma caminhonete, isso que aconteceu, e o cara estava com uma baita de uma mochila nas costas. Aí ele ficou na caminhonete assim, sentado em pé, agarrado assim numa madeira lá, e aquele peso nas costas. Não precisa. Tira esse peso, que a viagem fica mais leve. Quando você anda com Cristo, tirando os embaraços, a caminhada fica mais leve. Você consegue daí desfrutar do caminho. Porque você percebe, você não precisa fazer força, você não precisa fazer esforço, você só se sujeitou ao caminho. Vamos dizer assim, é que nem tem uma estação de metrô em São Paulo, que você sai de uma estação para outra, você passa por baixo da Avenida Paulista, um monte lá, tudo por isso, como chama? Não escada rolante, como é que é? Esteira. Esteira. Oh, Jesus. Jesus, esquecendo que é uma esteira. Aí você sobe ali, você sobe naquela esteira, você não precisa dar passos. Você fica ali assim, daqui a pouco, quando passa 2 minutinhos, você está lá do outro lado. Só porque você aprendeu a desfrutar do caminho. Andar com Cristo é isso, é quando você se entrega, quando você se rende. E para você se render, você tem que tirar alguns embaraços. Por isso o texto diz assim, se desembaraçando. Mas tem duas coisas que eu queria separar aqui nesse embaraço aqui. Ele fala assim, desembaraçar de todo o peso. Então tudo que nos atrapalha, tudo que pode ser distração. Aqui pode ser qualquer coisa que me tira da presença de Deus. Até as bênçãos, sabia disso? Eu lembro que uma das igrejas que nós plantamos, Deus prosperou tanto aquele trabalho, e era uma cidade, né, com muitas dificuldades, limitações, e Deus, em um ano para o segundo, assim, fez revolução naquela cidade, fazendo negócios, empresas. Deus prosperou aquele lugar. Todos são testemunhas que tiveram lá, presenciaram isso. Mas aí alguns ficaram tão abençoados que esqueceram do abençoador. Tem pessoas que se entretêm tanto com o brinquedo que esquecem quem deu o brinquedo. Então nós temos que deixar de ser meninos e amadurecermos, valorizar mais o abençoador, aquele que dá o presente. Nada que Deus nos dê é maior do que Ele mesmo. Nada do que Deus nos dê, nenhuma porta que Ele abra, nenhum relacionamento, nenhuma bênção, nenhuma circunstância é maior do que Ele. Não existe nada que seja maior do que o abençoador. Quando nós buscamos o abençoador, as bênçãos vêm atrás de nós. Você nem precisa buscar as bênçãos. As bênçãos vão buscar você. Você se torna alvo das bênçãos de Deus. Hebreus 11:6 diz assim,
sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é importante que aquele que se aproxima de Deus, no versículo, creia que Ele existe. Essa palavra creia que Ele existe é a mesma que Moisés teve que ouvir de Deus, a diga que eu sou e eu lhe enviei. É o mesmo sentido, é você dizer, eu sei que Deus é real, eu sei que Deus existe, que Deus é poderoso. Então, independente da tua circunstância, quando você afirma quem Ele é, você está começando a se declarar no mesmo caminho. Porque você não está no caminho pela força do braço, você não está no caminho por competência sua, você não está no caminho por autoajuda, você está no caminho por ajuda do alto. Amém. Nós estamos no caminho não é por autoajuda, não é por performance. Todas essas coisas têm o seu valor em alguns momentos da vida, mas queridos, é diferente, é a ajuda do alto. A ajuda do alto nunca falha. A ajuda do alto, ela nos destrava. A ajuda do alto traz uma atmosfera de dentro para fora que nos dá sabor em sermos cristãos. O caminho cria sentido, independente dos brinquedinhos que Deus nos der no caminho. A gente sempre vai valorizar os brinquedinhos. Vamos honrar quem nos deu. Sim, sim. Vamos ser bons mordomos de todos os brinquedinhos que Deus nos der. Amém? Amém. Mas não se engane. Não se engane. Tudo que Deus te deu, além dele, tudo, são apenas presentes. São apenas presentes. Não idolatre o trabalho. Não idolatre o seu corpo. Não idolatre as atividades. Não idolatre as coisas que você faz. Tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Por isso, desembaraça. Por isso, desembaraça. Porque muitas vezes até as bênçãos podem ser embaraço. A pessoa se ilude tanto com as bênçãos que esquece de continuar no caminho. Continuar adorando, continuar buscando, continuar se fortalecendo a sua fé. Achando que o trabalho tem mais valor, que família tem mais valor do que estar ali fortalecendo a fé. Não. Quando você fortalece a fé, você tem uma força dentro de você que respinga. Vai transbordar na família, vai transbordar em vários lugares. Amém. Você não precisa forçar. A graça de Deus se multiplica, a boca fala do que está cheio o coração. E nós damos aquilo que temos. Amém? Amém. Então é desembaraçar de todo o peso. De todo o peso. Então esse aqui seria qualquer situação assim. Mas ele continua. Ele diz ali, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Agora, primeiro era peso. Que não, necessariamente não precisa ser pecado. Às vezes o excesso de redes sociais pode ser um peso. Às vezes o excesso de sono para alguns é um peso. O excesso de trabalho para alguns pode ser um peso. E por aí vai. Distrações que a vida cria, que se a gente não cuidar, nos distrai do caminho, nos tira do caminho. Mas não é um pecado em si, é uma distração. Então eu tenho que ser esperto nisso. Vamos abrir o olho, vamos orar e vamos vigiar. Jesus disse assim tão claramente, ele disse assim, ore e vigie, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos acreditar que ele não fala nada que não seja verdadeiro. Mas aqui ele fala agora pecado. Pecado é algo que te gruda, algo que cola. Por isso ele fala tenazmente nos assedia. Então o que é o pecado em si? É aquilo que te tira da presença de Deus. Tudo aquilo que te afasta do caminho, não no sentido apenas de distração, mas aquilo que te torna uma pessoa totalmente arredia às coisas de Deus. Daqui a pouco você começa a entrar na incredulidade. Uma pessoa que fica arredia à verdade, ela fica incrédula, ela começa a duvidar das promessas, começa a dar uma grande confusão na cabeça. Não é esse o propósito de Deus conosco. Deus quer te ver cada dia mais convicto e mais cheio da presença dele. Amém? Amém? Então desembaraçar o pecado que nos envolve e nos atrai. Então aqui não é as distrações em si. Aqui é algo bem específico mesmo. Pode ser um mau hábito, pode ser algum tipo de vício, pode ser tantas situações. E aí o que eu preciso? Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para vocês serem curados. A cura está no corpo de Deus. A cura está em andarmos juntos. A cura está em nós colarmos um no outro e dizer assim, eu preciso de você mesmo. Nós temos que andar junto. Quanto mais você anda junto, quanto mais nós... Eu gosto muito de um exemplo de um pastor dizia no passado, o pastor Eber explicava muito isso como é que é? Purê de batata. Quem aqui já fez purê e sabe bem como é que é feito um purê de batata? Acho que todos, né?
Você pega aquele monte de batata, coloca numa panela, ferve elas. Vamos ver se eu sou bom de cozinha aqui, eu sou bom de assar carne. Fazer essas comidas, eu não sou aquilo tudo, mas assar carne Vai bem. eu dou conta do recado. Aí mas você coloca aquelas batatas, cozinha, depois que terminou de cozinhar, o que você faz? Amassa, mas antes de tirar a casca, certo? Tem que tirar a casca, não tem? Pode cozinhar sem casca. Vocês entenderam o que é a casca em nós, né? Todos nós temos algumas casquinhas que às vezes a gente não consegue. Tem uns pontos cegos que a gente não consegue. Aí a gente precisa do maridão para tirar, precisa da esposa para tirar, precisa do pastor para tirar, precisa do outro irmão. Alguém vai lixando. A Bíblia diz que ferro, nós somos ferro, de ferro a ferro. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que tem 86 imperativos, mandamentos nas escrituras sobre uns aos outros. Não tem como viver esses mandamentos uns aos outros sem os outros. Por isso que ninguém tem como ser um cristão realmente compromissado com o corpo de Cristo em casa, assistindo apenas pelo YouTube. Não vai crescer. Você precisa da comunhão, você precisa de uns aos outros, precisa estar junto, precisa estar no olho, precisa estar junto. Então, Tiago 5,16, e confessar os vossos pecados uns aos outros. Agora, você vai confessar para quem você não confia? Quem você não conhece? Jamais faça isso. Você vai confessar para quem você conhece, para quem você confia, para quem está junto na comunhão. Não vai confessar aí para qualquer um se abrir. Tem gente tão desequilibrada que vai se abrir os seus problemas em redes sociais. Misericórdia. Misericórdia. Redes sociais é para você promover alguma coisa, divulgar algo, mas nunca vai externar como que a gente está nas redes sociais. Misericórdia, a gente tem que ter um ambiente onde nós conversamos, onde nós abrimos o nosso coração e somos ajudados. E ali então a gente consegue tirar aquele peso específico que está nos condicionando. Você quer fazer isso? Amém. Amém, queridos? Então isso funciona. E o terceiro, então primeiro você eliminar as distrações. Ser desembaraçado de todo o peso, qualquer peso que possa me atrapalhar. E aí eu gosto de pregar, vocês sabem disso, sempre coisa muito simples, porque o evangelho é simples. A questão é você levar a sério aquilo que você ouve. Como diz o apóstolo Tiago, tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não meros ouvintes. Então você entendeu isso aqui. Aí você vai para casa sabendo o que está me embaraçando. O que eu preciso fazer? Vou diminuir isso aqui, vou fazer aquilo ali para que não tenha embaraço. A segunda é algum pecado específico. Algo que você percebe que aquilo ali é uma cobiça. Porque Tiago também fala assim que cada um, ao ser tentado, não diga Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado conforme a sua própria cobiça. Quando essa o atrai, seduz e o leva à morte. A morte do quê? Morte espiritual. Então nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Determinados ambientes, determinadas amizades, determinadas coisas na nossa vida podem ser um fator muito predominante para nos levar para o buraco. A gente tem que amadurecer para sabermos agir assim, para não sair do caminho. Amém? Isso está lá em Tiago 5,16 da confissão. Então, se a gente não... E esse que eu falei da cobiça está em Tiago 1, 13 a 15. Eu sei que tem alguns que anotam. Você pode anotar em Tiago 1, 13 a 15. Para a gente não ser condicionado aí por esses pecados que vão nos afastando da caminhada com Deus. Em terceiro lugar, queria compartilhar também com você, embaraço. Elimine os embaraços durante essa caminhada. Isso significa o quê? Durante a caminhada, você vai perceber que algumas coisas vão tentar te tirar da palavra. Isso aqui eu queria dar uma ênfase legal para todos nós. Nós tivemos uma ocasião, uma pessoa no passado que estava no nosso meio, ele usou uma expressão bem assim, interiorana, né? Ele disse assim, é como se o diabo tivesse na sua cartucheira. Alguém já ouviu essa expressão cartucheira? Aqui é para os militares, os homens do faroeste, né? Os homens lá dos filmes de bang bang, né? Aí ele disse, se alguém, o diabo é como se o diabo tivesse só uma bala na cartucheira, que é tirar você da presença de Deus. O diabo não está preocupado que você caia em algum tipo de pecado específico. Isso não. Porque isso você é atraído pela própria cobiça. Então quando você amadurece no espírito, a sua alma é transformada e você vence. Porque ninguém vence a carne se não for pelo espírito. Você não vence a carne pelo esforço. Você vence se enchendo do espírito. Entenderam isso? Amém. Você não vence sendo machão. Não. Você vence se entregando. Para que o Espírito Santo te ajude. Aí você vence. Aí você vence. Porque Ele em nós é a esperança da glória. Ele em nós é a força que você precisa. Ele em nós é a graça que você precisa para viver um dia de cada vez.
Amém? Amém. Agora, o que eu queria enfatizar aqui é a questão da maneira que o inimigo trabalha para nos tirar da palavra. Porque a palavra é uma água. A Bíblia diz que ela é como se fosse uma água. Imagine você ficar sem água o dia inteiro. 2 dias, 3 dias, 4 dias sem água. Sem água para tomar, sem água para tomar banho, sem água para fazer comida. Olha como nós precisamos de água. Dizem aí na ciência que o nosso corpo, 70% do nosso corpo é feito de água. Já pensou? 70%, eu não sei se, eu nunca fiz a conta, né? Eles fazem alguém assim inteiro para me ver se é assim mesmo. Mas você já imaginou? 70%? Tem uns que tem mais, né? Tem uns que tem mais de 70%. É enchente. Tem alguns que são enchentes, né? Tem alguns que são enchentes, né? Então eu queria que você entendesse isso, eu queria que você abrisse lá em João. João 17. Eu quero terminar falando desse texto. João 17. João 17, versículo 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Como que nós vamos ser santificados? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não é a letra em si, é a revelação da palavra. Tenho falado no grupo de maturidade, explicado isso para vocês. Que aquela palavra logos, aquela palavra descritiva, aquela palavra que está impressa, que todo mundo lê, todo mundo compreende o básico dela. Mas uma palavra rema é aquela que entra lá no nosso mais íntimo e nos transforma, nos destrava, nos desata, nos leva para um outro tipo de vida. Amém? Essa é a palavra rema que nós precisamos. É quando eu recebo aquela palavra, recebo aquela pregação, recebo aquele estudo, digo, Deus, eu creio nisso, quero viver essa palavra com intensidade. Então quando nós recebemos essa palavra, aceitamos essa palavra, ela exerce esse papel de santificar. Por isso ela é a palavra que vai nos santificar. Amém. Por isso, querido, eu sei que ficar emocionado num retiro, num congresso, numa conferência, num culto, é muito fácil nós ficarmos emocionados. E é bom, sinal que você está vivo, você tem emoção. Não tem nenhum pecado nisso. Podemos se emocionar assim. Agora, se eu parar nisso, eu não vou ser santificado na verdade. Que essa emoção, essa comoção que acontece em alguns momentos, ela sirva de trampolim para me tornar responsável com a minha caminhada na estrada com Jesus. Amém. Que essas situações de mover de Deus, eles sejam um gatilho, sejam um trampolim para me empurrar mais e mais para a presença do Espírito Santo. Amém. Para me reconhecer, eu preciso andar nesse caminho. Quando nós vivemos isso, quando nós compreendemos isso, nós então começamos a ser santificados na verdade. E aí eu queria usar como exemplo o povo de Israel, quando eles saíram da terra prometida para ir quando eles saíram do Egito para ir para a terra prometida. No caminho, do que eles se alimentavam? Maná. O que era o maná ali para eles? Eram aqueles grãozinhos, mas o que eles simbolizavam? O que eles significavam? Oi? Provisão de Deus, mas principalmente, queridos, era o que alimentava aquele povo. Se eles não comiam, eles ficavam desnutridos, raquíticos e daqui a pouco estavam todos doentes. De alguma maneira, Deus fazia alguma coisa metabólica nisso lá em cima, nessa semente antes de cair, e ela caía já com vitamina, com proteína, com tudo cisina que existe aí, vinha com tudo. O camarada comia aquilo, ficava livre de doença, de tudo. De astronauta. Aquelas cápsulas de astronauta. Mais ou menos isso. Mas era algo fenomenal. Por quê? Porque Deus queria que eles dependessem dele todos os dias. O maná era para todo dia. E Deus falava assim, se você tentar juntar para você guardá-la, embolorava, criava bicho, estragava. Porque isso, dependência de Deus, mostrando que nós somos limitados. Sem Deus nós não somos nada. Que nós precisamos dele todos os dias. Amém. Essa é a ideia do maná. Essa é a ideia do pão nosso. Quando Jesus disse o pão nosso de cada dia, ele não falou o pão nosso de cada domingo, de cada dia. Por isso eu tenho dito, a questão é o que você vai fazer
com o que você ouviu no domingo. O culto começa para você, a partir da hora que você sai dessa porta aqui, começa o culto. Porque culto é o que você é, o que você oferece ao Senhor todos os dias. Esse é o seu culto racional. Aqui é o momento de sermos equipados. Aqui é o momento de sermos instruídos. Aqui é o momento de você se celebrar. Aqui é o momento de você fortalecer a tua fé. Você sai daqui fortalecido. Você sai daqui sem perceber, mas aconteceu algo em você que te fez subir de glória em glória, de fé em fé. Então, quando você falta, você percebe que você diminui. Você percebe que a porção diminui dentro da gente. A gente precisa estar junto. Até porque é um mandamento. A Bíblia diz, não deixe de congregar. Não deixe, é um mandamento. Então aquilo que é mandamento, eu não discuto. Eu só obedeço. Amém? Então quando a gente cumpre o que Deus falou, a gente começa a colher o resultado do princípio que eu estou obedecendo. Os princípios é como se fosse um parâmetro, um guarda-reio numa rua para você andar e não sair fora. Ande dentro dos princípios que você está o tempo inteiro ativando promessas que Deus tem estabelecido para aqueles que andam nos princípios. Amém. Então vamos nos desembaraçar do peso, vamos nos desembaraçar do pecado específico e vamos eliminando os embaraços durante a caminhada com Jesus, porque vai vir tentativas para nos tirar do caminho. E nessas horas, lembre-se, nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos dos outros, precisamos praticar isso que a Bíblia diz em Tiago 5,16, confessar nossas fraquezas, nossas debilidades uns para os outros, com gente que pode nos ajudar. E eu ainda terminaria usando o texto que eu usei no início do culto quando nós oramos, de Mateus 9, 37 e 38. Lembra desse texto? Não sendo ovelhas, vamos voltar, vamos terminar lendo esse texto para a gente relembrar? Vai lá para Mateus 9, daí a gente já vai orar. Mateus 9, perdão, Mateus 9, isso, Mateus 9, 35 em diante, mas eu quero ler só o 36, 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, queridos, se eu e você reconhecemos, primeiro, que somos ovelhas de Jesus. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Jesus é a sua palavra. A voz de Jesus não é uma coisa mística que vai vir alguém te dando uma profetada. Não, não é isso não. A voz de Jesus é você ouvir o que está revelado. Quando você começa a cumprir o que está revelado, você está ouvindo a voz de Jesus. Então você é ovelha. Você não é bode nem cabrito, você é ovelha. Amém. Porque bode e cabrito é uma coisa esquisita. A cabeçada para todo lado, faz estrago, fica comendo madeira. É um bicho esquisitão. É ou não é? O E pessoal gosta de pinga. E gosta até de pinga. É uma coisa terrível. Gente, nós somos então ovelhas. Ovelhas ouvem a sua voz. E a voz do Senhor é a sua palavra revelada. São os princípios. Vamos viver isso? Amém. Vamos orar por isso? Amém. Então fique em pé, eu quero orar por isso.